Olá, meu aluno, minha aluna, você é hipnólogo condicionativo. Hoje nós vamos conversar sobre as questões da influência do meio na vida do ser humano na formação psíquica. Os valores e as crenças que nos são conferidos desde a nossa infância, adolescência até a entrada na vida adulta, essas questões são muito relevantes na formação psíquica, do psiquismo humano. Aquela questão do eu posso, eu consigo, tudo é fácil, tudo é tranquilo, basta falar uma vez que eu pego fácil. Isso tudo está relacionado às crenças, os valores do nosso processo de formação psíquica. A nossa formação psíquica, ela tem uma influência absoluta, total, sobre a nossa existência e sobre o nosso comportamento. Quando nós nascemos e crescemos numa família onde os valores são totalmente limitados, não temos atenção, não temos carinho, não temos compreensão, não temos amor, não temos afeto, não temos diálogo, os valores passam a ser totalmente negativos. Assim como nas crenças, na família onde nos passam crenças errôneas, intimidações, pressões psicológicas, você não pode fazer isso, você não deve fazer aquilo, a gente vai ficando limitado, as pessoas ficam totalmente limitadas com relação à própria existência. A palavra tem poder. A palavra crença normalmente remete às pessoas a questões religiosas. A fé não tem nada a ver. Crença do ser humano é aquilo em que ele acredita. Se ele é capaz ou incapaz, se ele pode, se ele não pode, se ele é feliz, se ele é infeliz. É você acreditar em você mesmo. É a pessoa acreditar na sua própria potencialidade como ser humano. Então as pessoas que nos procurarem para tratamento, elas vão vir com certa carência ou debilidade nessa questão de valores e de crenças. A formação psíquica tem algumas falhas associadas aos traumas que a gente vai ver logo mais. Muito bem. As crenças e os valores, quando elas vêm de forma positiva, ela deixa o ser humano completamente deslimitado à própria vida. Ele vai em frente, ele é capaz, ele consegue fazer as coisas, ele tem determinação para fazer as coisas. Enquanto as crenças e os valores, quando eles aparecem de forma negativa, limita totalmente a pessoa, a sua própria existência. Então ela vai ter dificuldade de fazer as coisas, de crescer, de evoluir, por mais que ela queira, porque o ser humano é interessante, nós nos comparamos com as pessoas. Até a nossa forma de andar, a forma de falar, o sotaque que nós temos, que nós carregamos, a forma de dormir, a forma de escovar os dentes, a forma de tomar banho, a forma de você pegar num talher, num garfo, numa faca, a forma de você mastigar, tudo isso é condicionado, tudo isso nós copiamos e colamos do nosso meio, do meio onde nós vivemos. Então nós trazemos dentro da nossa existência todas as informações que o meio nos oferece, que podem vir de forma então limitada ou deslimitada, de acordo com a vivência de cada paciente ou cliente que nos procure. Vamos voltar lá para trás, no tempo, quando somos crianças. Quando crianças, nós desenvolvemos uma crença chamada crença de identidade. A crença de identidade, ela vai se entender, eu sou um ser humano, eu sou uma pessoa, eu vivo no meio, eu sou capaz disso, eu sou capaz de andar, eu sou capaz de falar, eu sou capaz de me alimentar sozinho. Depois vem a crença da capacidade. A capacidade é eu posso. É quando a pessoa coloca sobre si, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Então essas duas crenças se juntam. E isso acontece nos primeiros anos de vida. Lá, mais ou menos por 12 anos de idade, começa a vir as crenças do merecimento. A crença do merecimento é aquela crença que eu mereço. Eu mereço isso, eu mereço aquilo, mereço ser feliz, mereço ser infeliz. E aí começa a entrada na adolescência. É um período onde desabrocha, aflora todos os problemas lá da concepção, da gestação, do nascimento e da primeira e segunda infância. E principalmente da pré-adolescência. Então junta-se todos esses anos de vida, e lá na adolescência é que aflora.
Então nós vamos observar que muitas pessoas que contêm muito lixo mental, a pressão interna da mente sobre a fisiologia passa a ser muito grande, automaticamente o primeiro órgão do corpo que recebe a influência da mente é a nossa pele. Então quando o adolescente começa a ficar com o rosto cheio de acne, detonado o rosto, a pele, você observa a pele do jovem e vê ela toda detonada, você faz ideia e imagina como é que está o nível emocional dele. Está carregado de lixo mental, está carregado de problemas, está carregado de registros de memória traumático. Provavelmente a concepção dele foi difícil, foi problemática, a gestação também foi problemática, nascimento problemático e assim por diante. Uma observação sobre o nascimento. Nós observamos aqui ao longo das nossas experiências com a hipnose condicionativa e eu relato para vocês o seguinte: causa de problemas respiratórios crônicos, tudo que é crônico é desde sempre, normalmente está associado ao nascimento daquela pessoa. Cordão umbilical envolto no pescoço, demorou para nascer, nasceu por fórceps, teve algum problema respiratório lá no nascimento. E fica isso gravado dentro da profundeza do inconsciente e desencadeia ao longo da vida os problemas respiratórios. Asma, bronquite, alguns tipos de alergia, também manifesta por causa desse problema do nascimento. Nós temos as ferramentas, eu vou passar para vocês durante as aulas práticas. São técnicas que nós regredimos a memória, removemos a carga emocional desses registros e a partir do instante que a pessoa sai do transe, a mente não a consegue mais associar com aquele registro do nascimento, não tem mais a carga emocional e a fisiologia já para de sofrer, a asma já cessa, a bronquite já para, a pessoa dorme em paz, dorme tranquila. Isso é muito interessante. Ao longo, é a prática, eu acho que tudo é a prática. A partir do instante que vocês receberem as ferramentas, você vai poder fazer as suas próprias experiências e cada caso que chega são casos muito relevantes que vai acrescer no seu conhecimento científico. E lá para frente nós encontramos, quando a pessoa entra na vida adulta, a crença do julgamento. Ele se acha certo. Por isso que é difícil, por exemplo, uma pessoa que entrou na droga-dependência, começou a experimentar a droga, o álcool, logo na adolescência, a hora que ele chega por volta dos 20 anos de idade, entrando na vida adulta, ele vai sentir que ele está certo. Beber está certo, usar drogas está certo, roubar está certo, fazer as coisas erradas está certo. Ou, ao contrário, esses tipos de atitudes e comportamento, eles são injustificados e você acha que é certo. E essas crenças vão perdurar durante a vida toda. E é assim que é a formatação do ser humano, nosso sistema operacional, que começa lá na concepção, passando pela gestação, passando pelo nascimento, entrando na vida, o pós-nascimento, em todas as fases existenciais. Isso vai se alicerçando, vai se estruturando, e lá na frente pode gerar muitas doenças, que às vezes a própria medicina considera genético-hereditária, de fundo emocional, mas não tem ferramenta. Então o que nós estamos oferecendo agora são ferramentas para tratar todos esses tipos de patologias. Nós ficamos condicionados exatamente às crenças e os valores que as pessoas do nosso meio, as pessoas que nos criaram, nos passaram. Que são informações que se tornam verdadeiras afirmações e que são descarregadas pelo cérebro, formando verdadeiras redes neurais. E essas redes neurais muitas vezes são rígidas demais e vão se transformar em identidade fixa para aquela pessoa, que são um conjunto complexo de emoções, de ações e comportamento completamente fixos. Aos 25 anos de idade, que é mais ou menos a fase da vida onde essa rede neural está completamente formada, está solidificada, está ali firmada, vai se transformar em repertório pela vida toda. E você mudar isso dentro de um ser humano é só através da hipnose.
Você corrigir esses erros, esses registros que a pessoa carrega na memória, principalmente do nível inconsciente. Muitos estão no consciente, mas a grande maioria fica lá gravado no inconsciente. É só através da hipnose para a gente corrigir. Muitas vezes, como a hipnose é um processo totalmente natural, e automaticamente são implantes dentro da memória, no momento do estado do transe ou sono terapêutico, a pessoa não está pensando, não está imaginando, não está racionalizando, não está criticando aquilo que você está falando. A sensação que a pessoa tem quando sai do transe é que aquilo já não faz parte dela, ou aquilo, ela sempre foi desse jeito. Então não se assustem se o paciente chega para você depois do tratamento e fala: eu sempre fui desse jeito, eu sempre fui assim, sempre tive ótimo, tal. Por isso que a ficha clínica é importante, é relevante, que muitas vezes o paciente se esquece de tudo aquilo que ele colocou na ficha clínica, que a gente vai ver mais para frente. Vamos dar sequência então. Somente fazendo um resumo. Quando os valores e as crenças que a pessoa adquire ao longo da vida são de formas negativas, vai fazer com que a pessoa se limite. A pessoa limitada, imagine uma pessoa presa numa caixa. Ela fica presa na caixa. Quando você faz a sessão de hipnose nela, ela começa a ver além da caixa. É como se abrisse portas, janelas dessa caixa e a pessoa conseguisse respirar o ar lá fora. A motivação dela passa a ser completamente diferente. Enquanto que a pessoa que teve crenças, os valores positivos, ela está completamente deslimitada à vida. Ela já está com essas portas e janelas dessa caixa completamente abertas. Mas ela pode trazer queixas para que a gente trate de forma que não tenham nada a ver com os valores e as crenças. Mas é importante que você, a partir de agora, comece a analisar as pessoas de uma forma completamente diferente. Todas as informações que nós estamos passando para você são informações relevantes para que você, no processo de observação, quando o paciente chega para fazer o tratamento, você comece a fazer uma autoanálise daquele paciente com relação aos valores e às crenças, se ele está limitado à vida, se ele está deslimitado. A pessoa deslimitada é muito mais fácil de você fazer o tratamento do que uma pessoa fechada, completamente limitada à vida, ok? Eu gostaria de passar uma transparência para vocês e acompanhem aí essa questão das condições individuais. Quando nós falamos de crenças e valores, vamos dar um passo à frente. Temos as crenças e valores de forma positiva, entendemos que a pessoa está vibrando numa frequência positiva. E se a pessoa tem limitação à vida, ela está negativa na questão dos valores e das crenças, ela começa a vibrar numa frequência então negativa. Então a pessoa deslimitante, a frequência vibracional, por ser positiva, ela vai conversar com a gente sobre saúde, enquanto a pessoa limitante vai conversar sobre doenças. A deslimitante vai falar de felicidade, enquanto a limitante vai falar de infelicidade. A deslimitante vai falar de prosperidade, enquanto a limitante vai falar de fracassos. A deslimitante, ela inspira e passa coragem, enquanto a limitante inspira e passa medos. A deslimitante vai passar liberdade para você, enquanto a deslimitante, ela está presa ao sistema. A deslimitante, ela conversa com você falando um amor verdadeiro, sincero, enquanto a limitante vai falar de um falso amor. A deslimitante, ela tem desapego material, que hoje está cada vez mais difícil no mundo que nós vivemos, enquanto a pessoa limitante vai falar de apego material. Na pessoa deslimitante, você vai ver que a família dela é completamente estruturada. Aliás, a limitante, a família dela vai ser desestruturada. A deslimitante, ela anda no meio social positivo, enquanto a limitante anda no meio social negativo. A deslimitante vai ter satisfação profissional, ela gosta da profissão
ama a profissão e é feliz. Enquanto a pessoa limitante, ela está insatisfeita profissionalmente, não consegue se encontrar na vida. Quando você conversa com a pessoa deslimitante, ela conversa assuntos positivos, ela ri, ela fala assuntos positivos. Enquanto a pessoa limitante vai falar de assuntos negativos, chora, procura chamar a atenção das pessoas. A deslimitante vai chamar a atenção pelo positivo, enquanto então a limitante vai chamar a atenção pelo negativo. A deslimitante, ela tem uma paz interior muito legal, enquanto a limitante está cheia de perturbações psíquicas. A pessoa deslimitante, ela tem alegria pela vida, pela sua existência e gratidão, enquanto a limitante está insatisfeita pela vida. Deu para você agora fazer um apanhado. Quando a pessoa chega para você fazer o tratamento, você consegue realmente fazer uma análise análise visual, né? No campo visual, já consegue entender muitas coisas, além daquilo que ela vai colocar para você na ficha clínica. Tá bem? Existem muitas terapias que estão disponíveis no mercado. Eu não quero fazer confronto com as terapias, mas observem o seguinte quadro. Na mente humana, nós temos inúmeras barreiras traumáticas, que são registros de memória negativo, onde as crenças e os valores das pessoas são completamente limitantes. Então, formando verdadeiras barreiras, como se fosse barreira de tijolos. Quando a pessoa tenta superar, ultrapassar essa barreira, para conseguir alguma coisa na vida, qualquer que seja, ela sempre vai bater a cabeça numa dessas barreiras. Então ela tem a dificuldade para superar essas barreiras. Então existem técnicas aqui no mercado hoje, que já estão há décadas, que ensinam as pessoas a superar essas barreiras para atingir a sua meta. Só que a barreira não é removida, a barreira não é tirada. Então existe muita dificuldade para a superação e também existe a grande possibilidade de recaída. A hora que está chegando lá na meta, recai. Por quê? Porque o registro que contém dentro da memória dos pacientes, consciente ou inconsciente, não importa, é que são essas barreiras que limitam as pessoas a atingirem as suas metas, os seus ideais de vida. Então esses obstáculos têm que ser removidos. E na hipnose condicionativa, o que nós fazemos? Nós quebramos, nós removemos, tiramos essas barreiras mental e as crenças e os valores mudam. E aí não existe mais obstáculo para a pessoa superar as barreiras, não tem mais barreira para ela superar. Foi todas tratadas e essas barreiras são criadas ao longo da vida. Vem lá de trás, muitas vezes começa na própria concepção, na gestação. E a pessoa não entende por que ela quer atingir um objetivo e não consegue. Tenta fazer uma coisa e não consegue, se sente infeliz. Porque cada tentativa frustrante representa um novo nozinho no novelo. Representa mais nozinhos no novelo. Cada frustração, cada trauma, a pessoa não consegue se superar as barreiras e obstáculos, então cria-se novos registros. É muito comum, por exemplo, a pessoa quer tirar a carteira de habilitação. Chega na hora do exame, ela vai tudo bem, na autoescola, tranquilo, mas na hora do exame a ansiedade dela sobe, as barreiras elas se aguçam e a pessoa trava e não consegue passar no exame. Tenta uma vez, volta para outra escola, tenta duas, volta para outra escola, tenta três, volta para outra escola. O problema é da autoescola? O problema é do examinador? Não, o problema é dentro do próprio paciente, do próprio cliente. É por causa dessas barreiras.
Então, quando passa pela hipnoterapia condicionativa, nas técnicas de condicionamento mental, nós removemos essas barreiras, criamos a motivação, controlamos os níveis de ansiedade na hora da prova. Pronto, agora sim, ela está pronta para passar no exame. E é uma sessão só. É tudo muito simples, é tudo muito rápido. Nas aulas práticas que vocês vão receber, vocês vão ter as ferramentas em mãos para fazer isto. Então, vai abrindo campos, vão abrindo horizontes. Este é um único exemplo que eu citei para vocês. Mas seriam milhares e milhares de exemplos que eu poderia citar para vocês, exemplificando. O ser humano, ele precisa de motivação. Motivação para a vida, motivação para o dia a dia. Tem muitas pessoas que acordam, não conseguem sair da cama, ficam presas lá no travesseiro, preso no seu colchão, desmotivada para mais um dia de atividades. É bastante comum a pessoa em estado depressivo, ela mergulhar na cama, fica presa e a vida, o dia vai passando e a motivação é praticamente nula, praticamente zero. Então, quais são os ingredientes que eu preciso trabalhar durante o transe ou o estado de hipnose? Quais são os condicionamentos que eu tenho que fazer para motivar essa pessoa à própria vida? Eu preciso fazer com que ela tenha higiene mental. Então, higiene mental é buscar ambientes positivos, assuntos saudáveis, quando ligar a televisão, procurar programas que tragam cultura, que tragam conhecimento para ela, não entupir ela de lixo mental. Tirar um tempinho do dia para fazer uma meditação, uma autoanálise, uma autoavaliação. Ela tem que ser motivada na questão educação, dependendo da idade da pessoa, se estiver numa idade avançada, na questão de leituras e livros, de interesse, que tragam também cultura e conhecimento, avanço, né? Elevação da alma humana, isso é muito bom. Ela tem que ter lazer, ela tem que ter socialização, trabalho, saúde, liberdade de expressão e cultura. É bastante importante preencher o espaço do dia dessa pessoa. Você cria registros de memória e implanta durante o estado de hipnose para que ela tenha essa motivação geral para a própria vida, para a sua própria existência. Quero que você entenda agora o que são registros de memória. É interessante, observe esta imagem. Esta imagem é uma onda. Que sentimento você tem vendo esta onda? Se o seu sentimento for positivo, é bom, é porque você carrega registro na memória com relação à imagem da onda de forma positiva. Agora, se o seu sentimento for negativo, é porque você carrega registro na memória desta onda de forma negativa. Alguma experiência negativa que você teve quando for no mar, a onda te derrubou, alguma coisa assim, você ficou com medo, passou um momento lá de insegurança, isso ficou gravado, o registro na memória. E a partir daquele instante, toda vez que você ver uma onda, esse registro é acessado e vem imediatamente a sensação do medo e de insegurança. Um outro exemplo, esta cerração. Pergunto para você, você tem sensação boa ou ruim vendo esta cerração? Se a sensação for boa, é porque você vivenciou o momento de cerração e te deu sensação de paz. E se você tem um sentimento negativo com relação à cerração, é porque você carrega registro dentro da memória que, quando acionado, esse registro foi negativo, traumático, deu sensação de medo durante uma cerração, e toda vez a partir de então, o resto da vida, quando você vê uma cerração, você vai ter aí a sensação de medo e de insegurança. Uma outra imagem. Este bebezinho vindo ao mundo, este bebezinho nascendo. Se você tem sensação boa vendo esse bebezinho nascendo, é porque você carrega registro na sua memória de sentimento bom com relação ao nascimento. Agora, se o registro for negativo, se você não se sente bem vendo esse bebezinho vindo ao mundo, é porque tem um registro traumático dentro da sua memória. Se eu mostrar para você um prato de filadinomenil de metilpirazolona,
Pois é, eu vou repetir de novo. Se eu passar um prato para você de filadinomenil dimetilpirazolona, que sensação você tem? Positiva ou negativa? Boa ou ruim? Aí você me pergunta, o que é isto? O que é filadinomenil dimetilpirazolona? Então, você não tem ainda o registro dentro da memória do filadinomenil dimetilpirazolona. Então você não consegue trazer sensação nenhuma. Fica neutro. Porque ainda você não provou, não experimentou, não vivenciou. E olha que interessante, na nossa mente, nós carregamos milhões de registros, milhões de informações. Cada dia da nossa vida é um processo acumulativo, como novelo de lã, cada dia vai dando uma volta e vai reunindo novas informações. Então a nossa vida é um laboratório, a nossa vida inteirinha, desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente deixa este plano, através dos 5 sentidos de percepção, nós captamos informações do meio. Quando nós adentramos dentro da mente de uma pessoa, nós nos vamos deparar com a história de vida, a história existencial daquele ser humano. E cada pessoa tem um registro de história diferente. Cada dia da vida é uma página que nós escrevemos. Então o tratamento condicionativo, cada pessoa tem que ser específico o tratamento. Um estado depressivo, por exemplo, uma queixa de depressão, o tratamento de depressão para uma pessoa é diferente do tratamento de depressão de outra pessoa. Porque a rotina de vida é diferente, a história de vida é diferente, os registros que as pessoas têm dentro das suas mentes são diferentes, a motivação que cada um precisa é diferente uma da outra, porque cada um tem a sua rotina de vida. Cada um acorda num horário, dorme num horário, se alimenta num horário, tem uma atividade diferenciada uma da outra. Então é impossível nós criarmos uma estrutura, um protocolo padrão de tratamento de hipnose para a depressão. Aqui, cada caso é um caso e nós temos que desenvolver estrutura de tratamento específica para cada pessoa. Quando nós temos registros traumáticos dentro da nossa mente, esses registros, quando acessados, eles geram sensações de medo e insegurança. O medo e insegurança, ele vai impulsionar os níveis de ansiedade. Quando a ansiedade da pessoa dispara, como é que fica o ritmo cardíaco? Acelera. Como é que fica a respiração? Ofega. Como é que ficam os músculos, a musculatura do corpo, principalmente da nuca e dos ombros? Tensionam. Então, toda vez que nós falarmos a pessoa entrou em alta ansiedade, é coração, respiração e músculos. Nós vamos dar lá na aula prática ferramentas para você controlar os níveis de ansiedade das pessoas. Qualquer que seja a situação, se é uma pessoa hiperativa, se ela tem dificuldade para dormir, se ela é uma pessoa muito estressada, violenta. Cada caso é um caso e nós vamos ensinar como é que vocês controlam os níveis de ansiedade e as respectivas respostas fisiológicas para coração, para respiração, para os músculos. E aí a ansiedade, ela abaixa. Mas eu tenho um registro traumático dentro da memória que impulsiona o nível de ansiedade. Então não basta eu controlar o nível de ansiedade, porque aí eu estou controlando o sintoma apenas. Eu preciso ir lá no registro traumático, remover a carga emocional para descondicionar a mente, e quando a mente for fazer a associação, não acha mais o registro, a emoção, então automaticamente a ansiedade ela fica anulada. Então, perante uma situação de medo, perante uma situação de insegurança, quando a pessoa passa pela hipnose condicionativa, qualquer que seja o medo e insegurança, nós conseguimos controlar desta maneira. Mas quando a pessoa carrega o registro traumático, aparece a sensação de medo e insegurança, não é só a ansiedade que ela é impulsionada, vai prejudicar a qualidade de vida da pessoa. Aquele registro instalado dentro da memória é como se fosse um vírus, que vai prejudicar a qualidade de vida da pessoa.
Porque a pessoa não vai conseguir fazer as coisas. Imagine uma pessoa, por exemplo, que tem medo de voar, medo de andar de avião. Existe um registro dentro da mente dela que desencadeia, impulsiona esse medo. Então eu tenho que ir lá nesse registro, remover a carga emocional para a mente não mais associar, não gera ansiedade, e aí eu vou criar os mecanismos, um programinha que a gente cria, uma engenharia mental, para que a pessoa tenha a motivação de comprar passagem, de se deslocar até o aeroporto, de fazer o check-in, o embarque, pegar o bilhete de entrada, subir no avião, sentar na poltrona do avião, travar o cinto de segurança, sentir o avião se deslocando, né, e curtir a viagem numa boa. Então eu consigo fazer com que a pessoa tenha a qualidade de vida, que ela consiga fazer os passeios, fazer os trabalhos, os negócios que ela precisa fazer a longas distâncias através de avião. Porque muitas vezes a pessoa com medo e insegurança de andar de avião perde grandes oportunidades, grandes negócios na sua própria vida. E por outro lado, quando um trauma está instalado, que gera o medo e insegurança, desestabiliza completamente o nosso centro emocional. Então ele impulsiona a ansiedade, quando o registro traumático é acionado, impulsiona o nível de ansiedade, vai prejudicar a qualidade de vida, vai desestabilizar o centro emocional. Quando o centro emocional desestabiliza, então aí a resposta no nosso organismo, né, no coração, respiração e nos músculos. E eu vou um pouquinho mais além. Como é que funciona o nosso sistema endócrino, nossas glândulas? Perante um trauma, perante um registro traumático. Quando o registro traumático é acionado ou acessado, como fica o nosso sistema endócrino? As nossas glândulas, elas vão jogar para a corrente sanguínea coisas boas ou coisas ruins? Naturalmente, coisas ruins. Então o tratamento condicionativo, ele é único. De todas as terapias existentes aí no mercado, a hipnose condicionativa ela tem um grande diferencial. Trata objetivamente a causa do problema para reverter totalmente o sintoma, gerando então ótima qualidade de vida para quem passa pelo processo terapêutico e ela ganha muito mais. Controla os níveis de ansiedade, eleva a autoestima, controla o mecanismo da vontade e também controla o centro das emoções. E aí nós concluímos aquela aula de abertura, a verdadeira qualidade de vida do ser humano. É isso que nós estamos tentando semear, é isso que nós estamos tentando passar para você, deixar para a humanidade ferramentas, mecanismos, técnicas, oportunidades, para aquelas pessoas que nos procurarem, nós tentarmos ajudar. Você vai ter ferramentas aqui neste curso para conseguir ajudar as pessoas. Fazendo de forma adequada, fazendo de forma correta, você vai conseguir realmente prestar um bom serviço para a humanidade. Eu acho que todas as pessoas que nasceram com um pouco de dom de ajudar a humanidade, de dar um pouco de si, de deixar a sua contribuição, deixar a contribuição para os teus filhos, para os teus netos, para a tua família. E cada caso que você consegue resolver, casos onde a psicanálise, psicologia, psiquiatria, a própria medicina de forma geral, a parte química da farmacologia não consegue resolver, você consegue resolver. Dentro do espaço do paciente, dentro do teu espaço, não importa o local para fazer hipnose condicionativa. Você faz hipnose condicionativa em qualquer lugar, em qualquer ambiente. A única condição é o paciente, cliente, querer efetivamente mudar a sua condição de vida. Porque aqueles que não querem mudar a sua condição de vida, infelizmente não temos o que fazer. Então vamos ver então mais um detalhe importante. Eu quero deixar bem claro para todos vocês, meus queridos alunos, que nenhum remédio, nenhum químico, ele tem eficácia e eficiência no tratamento de traumas e de abalos emocionais. Nenhum remédio entra na mente,
Os remédios, os químicos, os fármacos atuam até o campo neural. Passou o efeito químico, a causa continua dentro da mente. Tem o efeito paliativo, não tem interesse de tratar a causa, para sumir, desaparecer para sempre os sintomas. Nenhum medicamento tem essa função. Os medicamentos, eles têm um tempo de atuação dentro da nossa fisiologia, nós eliminamos esse químico através da urina, através das fezes, através do suor, nós eliminamos este químico, por isso que você tem que tomar tal medicamento de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas, dependendo da dosagem. E foi com essa ideia de transformar as pessoas na dependência do fármaco, do químico, que a indústria farmacêutica nasceu no século passado. E os primeiros componentes químicos que a indústria farmacêutica utilizou foi o ópio, a cocaína e a heroína, que são altamente dependentes. Para as pessoas ficarem dependentes do químico, do fármaco, dessa indústria que hoje cresceu violentamente e está aí, todos nós hoje temos uma verdadeira farmácia dentro da nossa casa, que até pouco tempo atrás, 40 anos atrás, se chamava drogaria. É uma casa que vende drogas. Mas a ideia que nasceu nos Estados Unidos da farmácia, dos medicamentos, é transformar as pessoas na dependência. É como se fosse uma guerra. É uma guerra. Fazer com que as pessoas se tornem completamente dependentes. E nós que vivemos num país chamado Brasil, no terceiro mundo, eu estou falando para nós, para brasileiros, mas eu sei que também que outras pessoas de países europeus, e americanos, de outras partes do mundo, também vão assistir esses vídeos. Mas os países do terceiro mundo passam a ser escravos da indústria farmacêutica do primeiro mundo. E o pior, eu gostaria de passar uma notícia para vocês. A indústria farmacêutica que surgiu no século passado, ela introduziu no DNA dos nossos avós a questão da química, que transmitiu para o DNA dos nossos pais, que entrou no nosso DNA e que já passamos para o DNA dos nossos filhos e também dos nossos netos. Geração após geração, o consumo químico dos remédios, dos medicamentos, já faz parte da nossa cadeia do DNA. Então, não se assustem que cada geração que vem pela frente, a tendência é de usar mais e mais drogas. E as drogas estão dominando as cidades e acredito que daqui 15, 20 anos vai ser difícil de você conviver num mundo, numa sociedade, ainda como nós vivemos hoje. Justamente porque já são introduzidos no DNA a informação da química produzida pela indústria farmacêutica. Lembrando então que nenhum componente químico tem eficácia e eficiência no tratamento de traumas, abalos emocionais, registros que a gente carrega dentro da memória. Nenhum medicamento chega na mente humana. A mente humana, ela é eterna. A mente humana é um complexo de da vivência presente que vai associar com outras vivências de tempos passados e ela é eterna. É uma área sagrada que nós temos. É dentro da nossa própria alma. Então, quando nós aplicamos técnicas de hipnose nas pessoas, nós estamos entrando dentro da mente, dentro da alma das pessoas, dentro do eu das pessoas, para fazer as mudanças necessárias. Lembrando que fazer hipnose é a coisa mais fácil do mundo. Agora, o que fazer com a mente da pessoa uma vez eu lá dentro? É a mesma coisa que você entrar numa casa que está fechada há 30, 40 anos, nunca foi aberta, nunca ninguém entrou.
Como você acha que vai se deparar lá, com as coisas lá dentro? O que você vai encontrar lá dentro? É a mesma coisa, quando nós fazemos hipnose, a pessoa tem lá 30, 40 anos de idade, nós vamos entrar numa área, num ambiente, num espaço daquela pessoa onde nunca ninguém pisou. Nunca conseguiu arrumar, limpar, higienizar. Então temos que fazer todo um trabalho muito bem elaborado para resgatar a vida daquela pessoa. Eu quero falar sobre o efeito placebo. O efeito placebo, eu acho que foi uma das grandes descobertas da humanidade. E muitas pessoas não se dão conta de que muita coisa que tem aí no mercado, de tudo que tem por aí, inclusive nos meios religiosos, é tudo placebo. Muitas terapias, psicoterapias que tem no mercado também possuem efeito placebo. Então o placebo não é só o comprimido de farinha, não. Muita coisa que nós temos aí é placebo. Enfim, aquilo que você acredita. Se é bom, então eu posso potencializar. Potencializar é fazer com que a pessoa acredite mais ainda. A quimioterapia, por exemplo, ela tem um efeito radioativo no organismo. Ela mata não só as células ruins, mas como as células boas também. E tem um efeito colateral muito forte no organismo humano. Nós aqui da Condicionativa, nós tratamos quimioterapia da seguinte maneira. Eu potencializo a quimioterapia, eu crio o registro na memória que cada vez que a pessoa vai tomar quimioterapia, ela vai estar tomando fortificante e vitamina para a saúde das células. Sabe o que acontece? Nem cabelo cai do paciente. Se quer uma quantidade muito pequena, porque o efeito radioativo pode ser muito forte. Não tem o efeito colateral que a quimioterapia normal tem. Então potencialize. Se a pessoa acredita num santo, potencializa o santo. Se ela acredita naquele remédio X, potencializa o remédio X. Não devemos destruir as crenças e os valores das pessoas, principalmente quando forem positivos. Mas sim, nós podemos potencializá-los. Eu gostaria que vocês estudassem um pouco mais sobre o efeito placebo. Quando nós nos referimos à hipnose condicionativa, aqui nós trabalhamos 3 tempos mental durante a hipnose. O primeiro tempo mental é o tempo regressivo. Quando eu entro dentro da memória da pessoa, eu posso ir atrás dos registros desse momento presente, regredindo a memória dela até a concepção. Buscando traumas, buscando registros traumáticos, abalos emocionais da vida. E limpando tudo, tirando a carga emocional. É o tempo regressivo. Mas eu também posso regredir a memória atrás de coisas boas. A pessoa gostava de fazer tricô, crochê, por exemplo, perdeu a motivação por algum motivo, os anos se passaram, hoje chegou numa certa idade, ela gostaria de fazer tricô, crochê também quando jovem. Ela consegue voltar a fazer o tricô, crochê quando jovem? Sim. Nós regredimos a memória dela, fazemos com que ela veja o momento que ela tinha motivação para fazer tricô e crochê e transportamos para o momento presente esse registro e instalamos dentro da memória dela e ela já sai da sessão com motivação para fazer tricô e crochê. Outro exemplo, a pessoa tocava piano, violão, algum instrumento musical lá quando jovem. A idade passou, as situações de vida mudaram, a pessoa perdeu a motivação, mas chegou numa certa altura da vida agora, aposentada, gostaria de tocar de novo o seu piano, o seu violão. Ela consegue? Sim, nós regredimos a memória dela até a juventude, quando ela tocava violão, tocava instrumento, e transportamos para o momento presente. Isso nós chamamos de ferramenta de ressignificação. Isso vocês vão receber na aula prática. Faz 5 anos, por exemplo, a pessoa perdeu a potência sexual, perdeu a ereção. Ela consigo resgatar novamente a ereção que ela tinha? Sim.
Lógico, tem problema emocional, nós vamos fazer a limpeza dos traumas que desencadearam a falta de ereção. Nós vamos ter que fazer uma energização no processo fisiológico para desobstrução dos canais de irrigação sanguínea para o pênis. E depois, por último, o terceiro passo, nós vamos fazer uma ressignificação. Quando ele tinha a ereção muito boa, anos atrás, ele vai se ver com essa ereção e transportamos a motivação para o momento presente e deixamos implantado. Quando ele sair do relaxamento, ele vai ter a mesma ereção que quando ele tinha X anos. Pronto. O tratamento condicionativo é um tratamento simples. Só que para entrar dentro da mente de uma pessoa, só através do processo de hipnoterapia. Então, no tempo regressivo, nós temos então duas situações, que é para buscar coisas, informações no passado, né? De hoje até a concepção. O primeiro é atrás de traumas, limpeza dos nozinhos de novelo de lã, limpar os registros traumáticos. Isso nós usamos o tempo regressivo, o tempo que passou. E também nós temos o tempo ressignificado, que é aquele que nós vamos buscar um momento positivo e transportar para o momento presente. Então, essas duas situações, nós trabalhamos no processo de regressão de memória. Já, como a mente ela é atemporal, é interessante. Para a mente não tem tempo, não tem espaço, a mente é energética, puramente energética. Então, nós conseguimos fazer esse deslocamento de tempo, buscar os registros lá nos arquivos de memória do paciente passado, coisas positivas e coisas negativas, mas também nós conseguimos levá-lo para o futuro. Futuro é o tempo progressivo, o tempo de progressão para o futuro. Aqui na progressão para o futuro, nós vamos fazer o paciente se ver com o problema resolvido. A queixa que ele traz na ficha, nós vamos fazer o tratamento efetivo do paciente e nós usamos a ferramenta da progressão da memória, que vocês vão aprender na aula prática, de como aplicar as técnicas. Então nós levamos o paciente para o futuro para ele se ver com a queixa resolvida. Então é muito legal, muito interessante. Criamos com a progressão da memória um canal quântico do próprio paciente com a mente dele no futuro. Olha que interessante, a única ferramenta que eu conheço que está disponível hoje para a humanidade que faz esse tipo de canal quântico é a hipnose condicionativa. Nós conseguimos até trabalhar uma criança, por exemplo, ela está aí para fazer um vestibular, está indefinida na vida, não sabe que rumo vai tomar na vida. Então ela quer descobrir a aptidão profissional dela. Fazemos uma sessão de hipnose, levamos ela para o futuro, para ela se ver na universidade, qual cidade, até o vestibular, no caso, por exemplo, as perguntas que está caindo no vestibular. E principalmente ela se vê muito feliz no mercado profissional. Lembrando que cada um de nós, seres humanos, somos únicos. Por isso nós somos indivíduos, nós somos individuais, somos únicos. Não tem ninguém parecido com você no mundo de 7 bilhões de pessoas, e não tem ninguém parecido comigo no meio de 7 bilhões de pessoas. Cada ser humano que está aqui neste plano vem já com um feeling. E a progressão para o futuro na hipnose, a pessoa consegue descobrir esse feeling. Então não vai perder tempo fazendo uma faculdade que não vai servir para nada, fazer um curso que não vai servir para nada, ir para uma área que não vai servir para nada, que não é aquilo que ela veio buscar. Ela nunca vai ser feliz. Então, na progressão da memória, eu consigo fazer com que a pessoa encontre o verdadeiro canal da tua felicidade, o que ela veio realmente fazer aqui neste plano. Então, isto é muito interessante, isto é muito fantástico. Essa ferramenta eu vou passar para vocês durante as aulas práticas. E, finalmente, nós temos, com relação ao tempo mental na hipnose condicionativa, o tempo projetivo. Durante muito tempo, eu resisti em colocar essa ferramenta no curso, passar essa ferramenta para vocês. Mas nós observamos que muitas pessoas que nos procuram tentam ajudar outras pessoas. Muitas vezes o próprio paciente não quer resolver o problema, mas um pai, uma mãe, um irmão, um tio, um amigo, alguém conhecido, gostaria de ajudar esta pessoa. Como existe a afinidade,
Nossas mentes estão todas conectadas numa imensa matrix planetária. Todos nós estamos conectados. Eu estou conectado a vocês, vocês estão conectados comigo, nossas mentes estão conectadas. Não precisaríamos de aparelho de telefone, não precisaríamos de aparelho de celular na realidade, se nós desenvolvêssemos o nosso canal telepático. E é exatamente nesse canal telepático que eu descobri a possibilidade de ajudar pessoas à distância. E batizei com o nome e técnica de projeção da mente. Então a projeção da mente, ela passa a ser uma ferramenta de suma importância para ajudar pessoas à distância. Nós temos observado ao longo das experiências, tirado pessoas de UTI, tirado pessoas de cirurgia, tirado pessoas de hospital, restabelecendo a vida, a saúde das pessoas. Dá para fazer tratamento à distância através desta ferramenta. Então eu prometo que na aula prática eu vou ensinar vocês a usar adequadamente a ferramenta da projeção da mente para ajudar pessoas à distância. Isso é fantástico, isso é muito legal, muito interessante. E já aproveito convidar você, todas as quartas-feiras, e dentro em breve nós vamos todos os dias da semana, entre 8 e 9 horas da noite, do horário de Brasília, todos os dias da semana, por enquanto é só nas quartas-feiras, das 8 às 9 da noite. Nós abrimos um canal de canalização com planos de luz para cirurgias espirituais. Esse canal se abre e a gente funciona, eu funciono como uma antena, ou como um para-raio, ou como uma âncora, onde esse canal é aberto, seres de luz vêm, cirurgiões, e quem estiver me mentalizando nesse período, nesse horário das 8 às 9 da noite de quarta-feira, entrando nessa matrix, nesse canal telepático, esses cirurgiões identificam a frequência sua e vai até você. E faz os trabalhos que tem que fazer a nível orgânico. E se você quiser ajudar outra pessoa nesse mesmo horário, me mentaliza a pessoa que você quer ajudar, então automaticamente eles vão até você e até a pessoa que você gostaria de ajudar. É um momento de 1 hora, pode ser 15 minutos, meia hora, o tempo que você quiser, dentro desse horário das 8 às 9 da noite, que o canal está aberto, e você vai poder se ajudar as pessoas próximas a você, as pessoas que você ama. Basta um tempinho do seu tempo para você entrar num relaxamento, entrar numa meditação. É um trabalho voluntário, não tem nada a ver com o curso, não tem nada a ver com a hipnose, mas é uma maneira que eu uso para minha paz de espírito, que eu também sou ajudado nesse momento. Eles vêm, me ajudam e de eu ajudar um pouco a humanidade, que cada vez mais está precisando de nós, que estamos acordados, despertos, que vocês sabem que a maioria da humanidade está dormindo ainda, não estão despertas, não estão acordados, duro que passam pela existência e não conseguem acordar. Eu gostaria que vocês entendessem agora mais um pouquinho sobre a questão da hipnose. O que é realmente o que tem atrás da hipnose, né? Como funciona esse mecanismo mental. Observem a seguinte figura. Essa figura traz a atenção e concentração focadas no mesmo ponto. Então esse cidadão aí da figura está lendo um relatório muito concentrado e atento, ele consegue memorizar conscientemente tudo que está lendo e vai ter lembranças futuras. Então é tranquilo, quando nós temos o foco da concentração e atenção para o mesmo ponto, foco, você consegue gravar no consciente aquilo que está lendo e depois se lembra com facilidade aquilo que leu. Leitura de um livro, de um relatório, de uma revista, de uma apostila, de um caderno, seja o que for. Agora, se tiver desfocada a concentração da atenção ou a ansiedade, quando a pessoa está ansiosa, a tendência é desfocar a atenção e concentração. A pessoa não consegue ter o foco. Ela fica pairando no tempo e no espaço. Então as pessoas onde o foco da concentração e atenção estão em pontos diferentes, neste exemplo você vai ver claramente, a pessoa está atenta no relatório e concentrada na garota que ele vai ter que pegar daqui a pouco.
Você acha que ele consegue memorizar aquilo que está lendo no relatório? Óbvio que não. Então a memorização vai ser inconsciente, vai ficar no inconsciente, vai ser fracionada, e ele vai ter muita dificuldade para se lembrar daquilo que está no relatório. Então várias vezes ele tem que voltar a ler o relatório. É bastante comum, por exemplo, pessoas que perdem a motivação por leitura por falta de concentração e atenção. A pessoa começa a ler um livro, por exemplo, lê lá uma página ou um capítulo, de repente no dia seguinte ela volta a continuar a leitura e se esqueceu todinho do que leu lá na primeira folha, no primeiro capítulo. Tem que começar a ler tudo de novo, por causa que desviou o foco da concentração e da atenção durante o momento da leitura. Então eu começo a dizer para vocês que a base de todo o mecanismo de hipnose, a base de todos os mecanismos de hipnose, inclusive da hipnose rápida, hipnose de palco, hipnose de show, é exatamente essa. É o desvio da concentração e da atenção. Observem esse gráfico. Antigamente a hipnose de pêndulo, a hipnose de palco, hipnose de Mesmer ou de Freud, né, da velinha, né, concentração e atenção lá na vela acesa. Por quê? Quando eu mando a pessoa criar um foco para algum ponto, automaticamente a concentração e a atenção está lá naquele ponto, a minha voz de comando como hipnólogo entra de forma subliminar e vai ser passada, gravada na mente do paciente. Então eu vou dando os comandos, baixinho, de voz calma, tranquila, que os olhos estão pesados, cada vez mais pesados, pesados e moles, moles e relaxados, as pálpebras pesadas como chumbo, como pedra, e a pessoa vai ficar com a vista cansada, começa a fechar as pálpebras. Vou dando então a sensação de sono, para a pessoa sentir sono. E a partir de então, quando a pessoa se percebe que a pessoa realmente, por causa do alto grau de foco de atenção e concentração para o outro lado, a minha voz entrando subliminar, eu dou comando para dormir. E a pessoa, blum, ela entra no estado de transe. Tá? Mas isso é super tranquilo. Na hipnose clínica terapêutica, nós não usamos este mecanismo. Nós precisamos de aprofundamento de transe para chegar aos níveis inconsciente profundo da memória. Então, automaticamente, eu preciso de outros métodos de relaxamento, outros métodos de transe. Freud, por não ter técnicas como a que nós temos hoje, é por isso que ele abandonou a hipnose e desistiu da hipnose. Porque se ele mantivesse os estudos, as pesquisas na hipnose e técnicas realmente revolucionárias para aprofundamento do transe, para chegar nas memórias profundas ao nível mental, a história da humanidade de hoje, principalmente da psicologia e da psicanálise, seria outra completamente diferente. Nós avançaríamos muito mais. Com certeza, o campo que ficou aberto para tratar o ser humano, a mente humana, resolver as queixas, tratando causas para reverter sintomas, ficou uma brecha muito grande para a indústria farmacêutica poder entrar e fazer o controle, né, desse sistema, dessa imensa indústria que é hoje a indústria farmacêutica. E a gente vem para tentar abrir novo campo, abrir um novo espaço e ocupar novamente aquele espaço que foi perdido lá atrás. Então Freud poderia ter dado uma contribuição muito maior para a humanidade. Mas os tempos estão aí, os tempos mudaram e nós estamos aqui para dar essa energia, para dar esse conhecimento, para dar essa motivação para as pessoas. E você que está me assistindo, o hipnólogo condicionativo, quero que você se sinta orgulhoso de fazer parte dessa família que está começando, é a primeira geração. Nós somos a primeira geração de hipnólogos condicionativos de todo o mundo. Tratar efetivamente causa para reverter os sintomas de todas as doenças. Eu gostaria de passar para vocês agora como é que funciona a percepção da visão. Você entendendo como é que funciona a percepção da visão, a questão subliminar que a gente começou a falar, você vai entender os outros sentidos de percepção também. Então pegamos a visão. Observem o seguinte gráfico.
o nosso campo de visão normal em cada olho se estende até 60 graus de frente, perifericamente quase 100 graus para o lado de fora. Então, esta área azul, nós estamos captando a visão consciente. Enquanto esses 100 graus para o lado de fora, tudo que está entrando, sendo captado pelos nossos olhos, está indo diretamente para o nível inconsciente, porque aqui é a visão subliminar. Então, o que está entrando no campo azul, esses 60 graus, está indo para o nível consciente da memória, e os 100 graus está indo para o lado de fora. Então, esses 60 graus depende muito da concentração e da atenção que nós estamos dando ao ponto onde nós estamos fixando a nossa visão. E observem o que acontece quando nós fixamos o nosso olhar em algo. Um livro, por exemplo. Você está lendo um livro, fixando. Esses 60 graus, então, agora passa a ser 6 graus o nosso campo de visão consciente. Então, as informações vão ficar gravadas no nosso consciente. Observe a área subliminar de captação visual que está entrando para o inconsciente a partir de agora. Então, essa maior área vai ser absorvida de forma subliminar e ser gravadas no inconsciente. Interessante observar que para que eu consiga ter os registros no consciente, a pessoa, por exemplo, uma pessoa que está estudando, uma faculdade, um cursinho, qualquer nível, pode ser uma criança no ensino fundamental. Aliás, você vai me perguntar, com que idade nós podemos fazer hipnose nas pessoas? E eu respondo, com segurança a partir de 8 anos para frente. Mas com 6 anos, 7 anos, dá para fazer também hipnose presencialmente. Nós conseguimos fazer hipnose até num feto, através da ferramenta da projeção que nós comentamos agora há pouco. Através da mente da mãe, nós podemos levar a mente da mãe até a mente do feto, contato, conexões entre mentes, e fazer um trabalho maravilhoso, fantástico. Um pai, por exemplo, onde um filho tem algum problema e o filho não quer resolver o problema, precisa ver se é ético, temos que trabalhar a questão ética. Se é ético, eu, através do pai, colocar o pai em hipnose ou a mãe e fazer a projeção da mente para o filho e tentar ajudar o filho à distância. Mas faça desde que seja ético. Por quê? O filho é uma pessoa individual, é uma pessoa independente, é um ser único, tem o seu eu próprio. E se ele não quer resolver o problema, não são os pais. Cada um arbitra sobre a sua vida, cada um tem o seu próprio arbítrio, ou livre arbítrio. Então jamais eu conseguirei fazer alguma coisa através de um pai e da mãe contra o arbítrio de uma outra pessoa. Ok? Agora, se for num caso de doença, aí tudo bem. Você pode fazer sim o tratamento à distância. E não tem distância. Porque para a mente não tem tempo e espaço, a mente é atemporal. Pode ser daqui na África, daqui no Japão, daqui em qualquer parte do mundo. Tá ok? Então voltamos ao nosso gráfico agora, quando nós temos gravado no consciente, eu quero gravar informações, dados de uma matéria, de uma escola, por exemplo, matemática. A pessoa tem dificuldade, alto grau de dificuldade em matemática. Como é que eu consigo motivar a pessoa a matemática? Primeiro, se ela tiver traumas instalados dentro da mente, eu vou ter que usar uma técnica para fazer a limpeza desses traumas, removendo a carga emocional. Depois eu vou gerar motivação. E essa motivação, ela é gerada através de mecanismos que eu vou implantar dentro da mente, gerando interesse, aumentando o grau de concentração e atenção nas matérias de matemática. Porque quando eu tenho interesse, o foco, concentração e atenção, as informações que a pessoa absorver através dos sentidos de percepção vai ser gravados no consciente. E depois fica fácil de eu puxar do consciente essa informação na hora de uma prova, por exemplo. Ou de uma apresentação oral, ou de uma apresentação escrita. Agora, se a pessoa não tem interesse, não tem concentração, não tem atenção,
tudo aquilo que o sentido de percepção está captando, principalmente o campo visual, vai ficar gravado no inconsciente, porque a pessoa não tem o foco. Ela está dispersa, atenção de um lado, concentração de outro. Então imagine numa sala de aula, onde a pessoa tem alto grau de dificuldade de matemática, perdeu o interesse e a motivação, ela não tem concentração e atenção, está desfocada. Então tudo vai ficar no inconsciente. Então ela está perdendo tempo na sala de aula. Quando ela for fazer a avaliação, a prova, com certeza ela não vai se dar bem. Ok? Então é assim que funciona. Tá? Nós vamos ter ferramentas legais para tudo. Automaticamente o tratamento vai ser de 100% de sucesso. Já já a gente volta.